Bom dia, irmãos. Aqui agora estamos iniciando oficialmente a Carta de Romanos, né? E eu estou muito feliz em ver tantas pessoas dispostas a aprender junto comigo essa belíssima carta. Hoje nós teremos uma pequena introdução dessa carta. Confesso que não foi muito fácil fazer uma introdução simplificada, porque muita gente escreveu a respeito. Eu fico assim impressionado. Como o Romanos tem apenas poucas páginas, né, e apenas 16 capítulos, e a turma arruma assunto para escrever milhares de páginas, né, comentários e não sei o quê, né? E não só sobre Romanos, é sobre toda a Bíblia, tá certo? Então a gente vê que muita gente se dedicou a estudar e o compromisso nosso aqui agora é reduzir isso para um mínimo aceitável, de modo que a coisa não fique tão longa assim. Mas também que não fique tão pequeno a ponto de perder aquelas coisas que são importantes, né? Muito bem. Nós vamos iniciar. Eu quero dar honra aqui para o pastor Guto, né? Começar esse momento com uma oração. Ele que é o nosso pastor sênior e um excelente colega, que é o principal incentivador aqui da Escola Bíblica Dominical, tá? Então, pedir para o pastor Guto estar orando e depois a gente vai entrar nos assuntos mesmo. Estamos ouvindo, pastor Guto. Tá fechado? Tá mutado. Tá fechado, pastor Guto. Abre o microfone. Desculpa, eu tô dando instrução de microfone e eu tô desligado aqui. Desculpa. A gente vai pedir para todo mundo deixar desligado, né? Durante a aula. E quando você quiser perguntar alguma coisa, então você ativa o microfone, tá? Uma dica é, se você segurar a barra de espaço no notebook, ele libera o microfone, tá? Enquanto estiver apertado, tá liberado. Aí é só soltar que ele volta a ficar bloqueado de novo, tá? Daqui a pouco o Marcos vai começar a gravação também, para que essa aula fique disponível, né? Para quando a gente quiser rever as aulas. Todas essas aulas estarão no YouTube e também numa plataforma nova que a igreja está abrindo, né? É um site que a gente vai ter todo o conteúdo da igreja reunido, seja de crianças, de casais, vai ter aba para as mulheres, para todas as áreas da igreja, tá? E, inclusive, a escola dominical vai ter uma aba também, onde estarão, assim, em sequência, todas as aulas lá, tá bom? Então, vamos orar? Deus, nós queremos te agradecer pela alegria de estarmos juntos aqui e poder olhar para a tua palavra, Senhor, carta aos Romanos, e pedimos que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê discernimento, que o Senhor nos dê a capacidade de entender aquilo que o Senhor quer ensinar para cada um de nós. Pedimos uma bênção especial ao pastor Marcos Roberto, para que ele possa, ao falar, ó Deus, possa realmente ensinar, ó Deus, e trazer exatamente aquilo que o Senhor quis dizer através deste livro, Senhor. Ó Deus, e que o que a gente vai aprender aqui, Senhor, não seja apenas um acúmulo de conhecimento, mas seja algo para a nossa vida, Senhor. Que a gente consiga aplicar tudo aquilo que o Senhor ensina no nosso viver diário. Então, nós te agradecemos por cada pessoa que está aqui, dedicando este tempo para aprender mais da tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa nos dar a perseverança de continuar caminhando juntos a Deus e que possamos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Uau. Muito bem. Então, reforçando, peço que todos desliguem os seus microfones, as câmeras podem ficar ligadas, isso ajuda, né? Nós não temos aquela sensação de estarmos sozinhos, né? Isso é muito bom. Ok, eu vou fazer o compartilhamento da tela aqui.
Muito bem. O Romanos capítulo 1, verso 1, é claro que eu não vou fazer uma exposição do verso 1 ainda hoje, mas é só para a gente dar esse início. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Bom, a carta de Romanos é, sem dúvida nenhuma, a mais longa dos escritos de Paulo. E também é a carta mais importante para a teologia. A mais importante. Não que as demais cartas elas não sejam importantes. Todas as 13 cartas de Paulo, as cartas de Pedro, as cartas de João, os próprios evangelhos são todos extremamente importantes. Mas, conforme a gente vai ver na sequência, ela tem uma importância histórica, porque, por conta da carta de Romanos, alguns movimentos na igreja foram resultados de que algumas pessoas cristãs ou ainda não cristãs leram e, pela ação de Deus, acabaram se convertendo. Então, por conta das leituras de Romanos, se deflagrou alguns avivamentos muito importantes na história, inclusive que reflete na nossa igreja Holiness hoje. Interessante que, de acordo com Lutero, Romanos não é uma simples carta, irmãos. Para ele, é o mais puro evangelho. O mais puro evangelho. Nós vamos ver depois que o tema central de Romanos, é claro que nós temos outros subtemas importantes, mas o tema central da carta de Romanos é a justificação pela fé por meio da graça. Tá? Esse tema da justificação pela fé, a gente já vai ver na própria ação de Jesus, nas falas de Jesus. E aqui Paulo, então, ele sistematiza esse evangelho, o evangelho de Jesus, numa carta de um teor teológico extremamente valioso. O Karl Barth, que foi aí, sem dúvida, o maior teólogo do século XX, ele diz que o apóstolo Paulo escreveu como filho do seu tempo. Ele foi o filho do seu tempo. Então, há muitas características do tempo de Paulo que aparecem em Romanos, sobretudo quando ele vai falar para os judeus, dentro de um contexto judaico, na questão dos sacrifícios e tudo mais. No entanto, muito mais do que isso, ele escreveu como profeta e apóstolo do reino de Deus para todos os homens de todos os tempos. Então, nós podemos dizer que a carta de Romanos é uma carta atemporal, é uma carta para todos os tempos. É uma carta para o tempo de Romanos, é uma carta para o tempo de Santo Agostinho, é uma carta para os tempos de Lutero, mas também é uma carta para o nosso tempo. O teólogo Bruce chama Romanos de o Evangelho segundo Paulo. E, sem dúvida, Romanos é, entre os livros da Bíblia, aquele que mais exerceu influência na nossa teologia, na teologia protestante. Interessante que essa carta ela tem uma importância não apenas porque ela movimentou, ela inspirou a teologia protestante, mas ela influenciou o meio acadêmico. Ela influenciou as faculdades. Interessante que Francis Schaeffer, que inclusive é um autor bem conhecido de muitas pessoas, inclusive que já leram entre nós Francis Schaeffer, ele afirma que até bem pouco tempo o livro de Romanos era estudado em escolas de direito dos Estados Unidos. É interessante, uma carta bíblica sendo estudada numa faculdade de direito. E o objetivo ali era ensinar aos estudantes a arte da argumentação. A arte da argumentação. Interessante, se nós fôssemos ler Romanos apenas para desenvolver a arte da argumentação, eu acredito que o mundo seria um mundo muito melhor, porque hoje a gente vê que o mundo grita, ninguém argumenta. As pessoas parecem que querem sempre ter a razão, elas não querem argumentar, elas querem impor as suas ideias. E Paulo, ele não procura impor suas ideias, ele procura argumentar com vistas a convencer os seus leitores de que Cristo é aquele que veio de fato para justificar, e ele está sim acima da lei judaica. O João Calvino, que foi um
um grande teólogo reformista do século XVI, ele afirmou que se atingirmos uma verdadeira compreensão quanto a essa carta, teremos uma porta aberta para todos os tesouros mais profundos das Escrituras, né? Segundo Calvino, dá a impressão que Romanos seria a grande chave para entendermos os grandes assuntos da Bíblia. Agora, Romanos, ele tem sim, eu já mencionei que ele influenciou o meio evangélico, sobretudo o meio protestante, mas e também o meio secular, através aí das faculdades de Direito lá nos Estados Unidos. E eu quero apontar pelo menos quatro influências da Carta de Romanos em algumas pessoas-chave, lá desde do século 3, 4, até o século 20. E eu tirei essas influências, essa base histórica de influência, de um livro de Hernandes Dias Lopes, chamado Romanos, o Evangelho segundo Paulo. Hernandes Dias Lopes é um presbiteriano, um pastor extremamente confiável e muito influente, inclusive, na mídia, e ele escreveu esse excelente comentário, que é uma base de pesquisa de outros livros. Então, para desenvolver o estudo de Romanos, eu me utilizei aqui de Hernandes Dias Lopes, Emil Brunner, Karl Barth, Adolf Pohl, que é um comentarista alemão, entre outros tantos. Tá? Então, nós temos aí uma miscelânea de diversos autores conceituados ao longo da história. E o Hernandes Dias Lopes, ele diz assim que a história conta que Aurélio Agostinho, que viveu entre 354 e 430, ele foi convertido em 386. Né? Ele tinha ali 54, 60, 70, 32 anos quando ele se converteu. 32 anos, para ser bem exato. E ele havia vivido uma vida extremamente devassa, uma vida totalmente entregue às paixões carnais, e ele foi prisioneiro do sexo ilícito. Podemos dizer que ele era um escravo do sexo. E ele relata muitas dessas experiências, claro, dentro de um ponto de vista agora santo, cristão, num livro que vocês podem até baixar da internet sem problema nenhum, porque, assim, é um livro extremamente antigo, aí, com 1.600 anos aí de existência, né? Chamado Confissões de Agostinho. Confissões de Agostinho é uma autobiografia de um crente cuja vida foi uma vida extremamente devassa. Interessante que, ao mesmo tempo que Agostinho vivia dessa forma, a mãe dele, chamada Mônica, orava constantemente por ele. Lembramos aqui que a Igreja Católica estava ali no início, o cristianismo estava ali sendo oficializado como a religião do Império, e Mônica, uma crente genuína, orava por Agostinho, pela conversão dele. Certa vez, conta a história, né, que Agostinho se assentou e começou a chorar no jardim do seu amigo, Alípio, pois ele quase havia sido persuadido a começar uma nova vida. Só que ele ainda não havia rompido com a vida que levava. Sentado naquele jardim, ele ouviu uma criança cantar numa casa vizinha, pegue e lê, pegue e lê. Então, Agostinho conta a história que ele pegou um manuscrito do livro de Romanos. Na época, a imprensa ainda não havia sido, a imprensa de tipos móveis, né, não havia sido inventada, né, isso aconteceu lá 1000 anos depois, um pouco mais de 1000 anos depois, e ele pegou aquele manuscrito do livro de Romanos, que estava ao lado, e que pertencia ao amigo Alípio, e ele leu as seguintes palavras: comportemo-nos com decência, como que age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Interessante que, e aí o texto continua, ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus e não fiquem premeditando como fazer os desejos da carne. Essa leitura foi como uma espada no seu coração. Após essa leitura, os olhos de Agostinho imediatamente se abriram, os olhos espirituais dele se abriram. Seu coração foi transformado e foi convertido.
Agostinho confessou: eu não li mais nada e não precisava de coisa alguma. Instantaneamente, ao terminar a sentença, uma clara luz inundou o meu coração, e todas as trevas que estavam no coração dele e todas as dúvidas foram embora, se dissiparam, se desvaneceram. Agostinho, irmão, se tornou o maior teólogo da igreja ocidental, influenciando Lutero, Calvino e tantos outros reformadores. E essa conversão aconteceu porque ele leu uma palavra inspirada por Deus no livro de Romanos. Martinho Lutero, um monge agostiniano, quer dizer, um monge, um mosteiro ali que começou com bases em Agostinho. Martinho Lutero, que foi ali o precursor dessa reforma protestante, ele rompeu com as algemas da escravidão espiritual quando leu Romanos capítulo 1, verso 17. Romanos 1, 17 diz o seguinte: porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. E nessa leitura, Martinho Lutero descobriu que o justo viverá pela fé. Até aquele momento, Lutero era atormentado pela culpa, ao ponto de afligir sua alma com intermináveis confissões ao seu vigário, ao seu confessor. E ele fazia flagelos intermináveis, a ponto de se chicotear. Ele fazia também penitências e boas obras. De tamanha sensação era do pecado que estava no seu coração. Ele se sentia a pessoa mais impura, mais injusta deste mundo. Ele era atormentado com sensações de que o diabo estava a todo momento com ele. Se vocês puderem assistir o filme Lutero, que foi um filme produzido em parceria com a Igreja Luterana, nós podemos ver cenas desse tipo ali. Então, John Stott diz que Lutero recorreu a todos os recursos do catolicismo da sua época, na esperança de amenizar aquela profunda angústia de um espírito sem Deus totalmente atormentado, mas ele não conseguia. Ele tinha convicção de que Deus podia olhar para ele, mas ele achava que ele precisava fazer algo grandioso para ter algum tipo de benefício de Deus, mas sem conseguir. Apenas a verdade do evangelho, a justificação pela fé que o libertaram de tão terrível sofrimento. Então, lá em novembro, após ter essa experiência com Deus, lá em 1515, Martinho Lutero começou a dar aulas do livro de Romanos na Universidade de Wittenberg, na Alemanha. Interessante, esse movimento que nós conhecemos como um movimento protestante, que revolucionou não somente a igreja, mas também toda a cultura europeia, ela começou lá em 1515, quando Martinho Lutero começou a dar aulas do livro de Romanos. Então, ele seguiu esse curso até 1516. E o resultado, irmãos, dessa nova compreensão que Lutero obteve a partir do estudo dessa carta, teve repercussão na história. Tanto é que em 31 de outubro de 1517, ele fixou nas portas da igreja de Wittenberg as 95 teses contra as indulgências, deflagrando assim, desse modo, a reforma protestante do século XVI. De acordo com o Hernandes Dias Lopes, foi graças à Carta de Romanos que ocorreu o maior movimento religioso da história da igreja, desde o Pentecostes, o maior movimento. E isso transformou toda a Europa, inclusive no aspecto cultural. Isso foi tão forte, tão poderoso, o movimento protestante, que até a Bíblia, que estava apenas nas línguas que os padres conseguiam compreender, no latim e tudo mais, por conta disso, Lutero, então, ele traduziu ali a Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento, para a língua vernacular, a língua do povo, para uma língua que o povo pudesse entender. E isso deu as bases para a gramática alemã. Quer dizer, um alemão que ainda era arcaico, ele foi, depois, acabou sendo sistematizado, de acordo com alguns historiadores, num alemão muito mais, assim, evoluído a partir daquele momento.
Olha, os grandes avivamentos, agora avançando um pouquinho mais na história, os grandes avivamentos do século XVIII também foram incendiados pelo livro de Romanos. Havia naquele período uma grande sequidão espiritual, e eu vou tentar explicar por que dessa sequidão espiritual. Sabemos que a humanidade vivenciou 3 grandes revoluções. Tivemos a Revolução Francesa, tivemos a Revolução Americana e também tivemos a Revolução Industrial. Falamos aqui também de todo esse contexto de uma revolução científica que já começou lá na Renascença, na cidade de Florença, na Itália, 1400 e pouco, um pouquinho antes da Reforma, quando os clássicos foram descobertos, né? Os grandes filósofos gregos, e isso foi convergindo para aquilo que a gente chama de iluminismo, então depois as grandes revoluções. Então, até ali a Renascença, a gente sabe que a igreja dominava a ciência, as artes, tudo era por conta da igreja. Mas quando aconteceu a Renascença, quando aconteceu toda essa afluência de cultura, quando aconteceu as grandes revoluções, aqui vamos destacar aqui a Revolução Industrial, então as pessoas passaram a ter uma mente científica, e a partir daqueles momentos, a ciência se apartou da fé. Eles acabaram entendendo que a fé não tinha nada a acrescentar, que a fé era algo cego, que impedia as pessoas, então, de enxergar algo melhor. Tanto é que nós temos aquela famosa frase de Karl Marx, que diz que a religião é o ópio do povo. O ópio aqui é um anestésico, não é mesmo? Do qual vem a própria heroína, né? Então, a religião, ela anestesiaria a pessoa no sentido de impedi-la que ela pudesse ver algo melhor. Então, por conta disso, houve uma tentativa de teólogos, chamados teólogos liberais, de tentar aproximar a religião da ciência e fazer ali um meio termo. Nessa teologia liberal, eles acabaram desqualificando tudo aquilo que tinha um sentido miraculoso na Bíblia, no sentido assim de desfazer ou tentar buscar uma explicação científica para aquilo que aconteceu na travessia ali do Mar Vermelho, por exemplo. Eles falavam assim, olha, as águas não se abriram, o que acontece é que havia um período ali do ano que as águas ficavam muito baixas, então as pessoas podiam passar aquelas águas, e tantas outras coisas ali que eles tentaram explicar. Inclusive, alguns chegaram ao ponto de dizer que o Jesus histórico, de fato, não existiu. O que existiu, sim, foi uma ideia de Jesus. Tá? Isso sim existiu, mas Jesus não precisaria ter existido. Então, essa teologia liberal, ela foi nociva, ela foi terrível, e ela foi tão terrível a ponto da igreja luterana se tornar uma igreja extremamente humanista, sem esses recursos da espiritualidade que nós temos hoje, a ponto de grande parte dos pastores, na época do nazismo, passarem a fazer parte da igreja ali de Adolf Hitler, tá? Mas tudo por conta dessa teologia liberal. Teologia liberal é essa, inclusive, que acaba invadindo muitos púlpitos hoje em dia, não é mesmo? Temos, por exemplo, hoje igrejas que admitem pastores homossexuais, né? Igrejas que admitem um aborto e tudo mais. Nós falamos aqui, o método que eu procuro usar nos meus estudos, nos meus sermões, é o método que as igrejas Hollis usam, de maneira geral, é o método gramatical histórico, quer dizer, nós nos afastamos desse método liberal, essa compreensão liberal. Tanto é que nós admitimos os milagres de Jesus, nós admitimos uma forma ortodoxa de viver a vida, uma forma, eu diria assim, conservadora de viver a vida. Nós somos contra o aborto, nós somos contra a união homoafetiva, embora respeitamos os homossexuais.
mas nós não somos de uma teologia liberal. Então, nesse período, esses pregadores insossos, eles pregavam sermões mortos para auditórios vazios, que eram, em grande parte, frutos de uma teologia liberal. Após as suas pregações, esses pregadores desciam dos púlpitos para se embriagarem nas mesas dos jogos. Vocês conseguem imaginar um pastor saindo da igreja e indo para um local promíscuo e jogando ali jogos de azar, se embriagando e tudo mais? Realmente isso não faz parte daquilo que nós acreditamos como Bíblia. Bom, nesse período aqui, um grupo de jovens começou a orar pelo reavivamento da Inglaterra, lá em Oxford, sobretudo na Universidade de Oxford, que é, sem dúvida, provavelmente a universidade mais antiga da Europa, data lá, ali do início do ano 1000. Então, é uma universidade que tem mais de 1000 anos de existência. E eles formaram o clube, o chamado Clube Santo. Santo é Holiness, o Clube Holiness, o Clube da Santidade, né? Do qual nós somos herdeiros. No dia 24 de maio de 1738, durante uma reunião dos irmãos morávios, né? Por que irmãos morávios? Porque são irmãos lá da Morávia, na atual República Tcheca. Esses irmãos que se converteram e passaram por um avivamento, eles estavam lá na rua Aldersgate, em Londres, e John Wesley foi convidado para ir nessa reunião dos irmãos morávios. Então, o John Wesley, ele fazia parte, até aquele momento, da igreja inglesa, a igreja anglicana, e lá naquela reunião, então, John Wesley teve o seu coração aquecido, os seus olhos foram iluminados, e grande doçura invadiu o seu peito. Então, as portas do paraíso lhe foram abertas, ele experimentou uma real conversão. A partir daquele momento, irmãos, começou um grande despertamento espiritual que culminou com o reavivamento inglês do século XVIII. John Wesley tornou-se um líder espiritual na Inglaterra e criou a Igreja Metodista. Mas o importante que eu não mencionei é que lá naquela rua, lá em Londres, para a qual John Wesley havia comparecido, ele ouviu o líder da reunião ler o prefácio de Lutero ao comentário de Romanos. Lutero, que havia se convertido lendo Romanos, capítulo 1, verso 17, depois ele ensinou Romanos, e isso acabou deflagrando na Grande Reforma. Esse mesmo Lutero escreveu um comentário aos Romanos, e lá no século XVIII, o líder morávio, numa reunião de cristãos, leu a introdução, e John Wesley teve o seu coração aquecido pela simples a leitura de uma introdução ao livro de Romanos. Por conta disso, ele tornou-se um líder espiritual na Inglaterra e criou, então, aquilo que nós conhecemos hoje como a Igreja Metodista, cujo objetivo era buscar a santidade e o engajamento missionário. A Igreja Holiness, da qual eu e você fazemos parte, é a herdeira desse movimento. Por essa razão, as missões na Igreja Holiness, da qual o pastor Guto aí é o superintendente das missões, né? O secretário missionário, o responsável pela missão, faz isso sempre com muita alegria. E hoje nós temos a Igreja Holiness do Brasil, ela assim, coordena missões em várias partes do mundo. Graças a Deus por isso. Tudo porque pessoas se comprometeram e se converteram lendo livros assim. Eu mencionei antes Karl Barth, não é mesmo? Olha, no século XX, precisamente em 1918, foi lançado o grande comentário de Karl Barth aos Romanos. O Karl Barth, ele é conhecido como neo-ortodoxo, aquele proponente da nova ortodoxia, aquele homem que veio para, assim, fazer um contraponto, resgatar a ortodoxia diante de todo aquele evangelho liberal, aquele evangelho sem sal que era pregado até então. Esse comentário de Karl Barth de Romanos,
que eu tive a alegria de poder adquirir pela igreja, esse comentário, essa obra, de acordo com os historiadores, foi considerada uma granada, uma verdadeira bomba no pátio do recreio dos teólogos liberais. Barth foi considerado o maior escritor protestante do século XX e combateu com firmeza o liberalismo teológico. Bruce, um outro comentarista, disse que não é possível predizer o que pode acontecer quando as pessoas começam a estudar a Carta de Romanos. O que ocorreu com Agostinho, o que ocorreu com Lutero, com John Wesley e ocorreu com Barth, acionou grandes movimentos espirituais que deixaram sua marca na história do mundo. Agora, se algo grandioso aconteceu com esses homens, o que você deseja que o estudo de Romanos faça por você e sua família? E para a igreja da qual você faz parte, eu gostaria de passar a bola para você. Gostaria, nesse momento, da sua participação. Quem gostaria de falar, né? Seja breve, 1 minuto, 1 minuto e meio, né? Umas 2, 3, 4 pessoas, né? Eu gostaria de saber qual que é a expectativa sua ao estudar Romanos, né? Vemos que grandes pessoas do mundo ao longo da história fizeram grandes coisas porque se converteram, foram avivadas. E o que esse livro poderia fazer na sua vida? O que você deseja que faça também na sua igreja? Pastor Marcos, Jorge. Eu acho que essa descrição da teologia liberal, né, que aconteceu lá nos anos de 1500, e a questão da santificação, naturalmente a teologia liberal parece que é uma coisa que afasta as pessoas da santificação, né? São opostos, parece que são assuntos opostos, né? Ela é muito bem presente nos dias de hoje, não é? Acho que nós estamos vivendo realmente esse, de certa forma, um evangelho muito aguado, né? Muito permissivo, vamos dizer, tudo pode, né? Acho que isso é muito interessante para a gente fazer essa análise de hoje, porque eu acho que, como você disse, a teologia liberal trouxe as igrejas vazias, né? As igrejas se esvaziaram à medida que os pastores não tinham testemunho e eram muito liberais, né? Então, acho que é uma mensagem, realmente, estou muito curioso para saber o desenrolar das coisas, mas eu acho que é um retrato muito parecido com o retrato que a gente vive hoje. Exatamente. Muito obrigado pela sua contribuição, Jorge. A Fernanda diz o seguinte: no século XX, o conhecido expositor bíblico Martin Lloyd Jones pregou durante 13 anos, todas as sextas-feiras, a Carta aos Romanos, cujos sermões hoje estão reunidos em 14 volumes. Olha só, é verdade. Tá? Eu estou falando aqui em 2 anos, né? E ele aqui pregou durante 13 anos. Né? Muito bom, muito bom. Legal. Obrigado, viu? Eu quero falar. Sim, por favor, Esther. A minha expectativa é que essa carta vire verdade em nossas vidas, principalmente eu, né? Eu vou falar de mim, em minha vida, e que eu possa ter a certeza de que a gente não é predestinada. Tá bom? Nós compreendemos a predestinação por meio de Cristo, tá? Nós temos uma compreensão diferente da maneira como os presbiterianos compreendem, né? Amamos os presbiterianos, respeitamos eles, né? Mas a nossa compreensão é um pouquinho diferente. Tá joia, Esther. Obrigado, viu? A Esther tem sido nossa fiel aluna aqui nesse tempo todo, viu? Muito legal, assim como tantos outros. Mais alguém? Eu acho que a carta de Romanos, ela desafia todos nós a buscar a santidade, né? Eu acho que a gente tivesse um pouquinho que Lutero teve ali, ele tinha tanto temor que ele se flagelava, né? A gente não precisa chegar tanto, mas esse temor parece que na atualidade a gente perdeu. A gente parece que olha a Deus como
alguém que só tem algo para dar, um Deus de amor, mas ele também é um Deus de juízo, né? Então, olhar Deus como Senhor, e se Ele é Senhor em nossas vidas, então a gente tem que servir com obediência, né? E de fato se afastar de tudo aquilo que não o agrada, né? Eu acho que esse é o desafio da carta de Romanos. Eu acho também, pastor, que o que a Margareth acabou de falar, né? Essa santidade que eu creio assim, antigamente, quando eu lembro dos meus pais, quando eu falava, pregava, eu acho que a própria igreja estava tão assim edificada que havia era diferente o ar da igreja, né? Então, quando o pastor falava, dava mensagem, havia também essa coisa de amém, aleluia, que até o Chum outro dia falou, eu sinto saudade da época que a gente falava muito, né? As palavras também eram muito fortes, e tudo isso veio quando meu pai falava aqui em casa, dava mensagem aqui em casa para os netos, né? Eu acho que nós estamos voltando para essa fase de santificação e queremos crescer juntos, estudando Romanos, né? Eu acho que vai ser assim muito, muito edificante para todos nós e para a nossa igreja. Marcos, você está mudo. Teu microfone está aberto, mas não está saindo o som. Continua mudo. Margareth, o Marcos caiu aí, Caiu a conexão dele? O Marcos ele disse que vai sair e aí ele vai tentar entrar de novo. Irmãos, vocês estão me ouvindo? Vocês estão ouvindo ele? Agora sim. Muito bem, então eu vou fazer o compartilhamento da tela. Agora nós vamos entrar para a questão aqui da introdução à carta em si. Tá? Quem que é o escritor, qual que é o tema central e tudo mais. Muito bem, de acordo com o primeiro versículo de Romanos que a gente fez no início dessa aula, a carta é de Paulo. É claro que nós temos que entender que quando falamos que a carta é de Paulo, Paulo foi instrumento de Deus para que essa carta chegasse até nós. No entanto, possivelmente, ele se utilizou de um escriba, de um secretário, chamado Tércio, para escrevê-la. Isso lá de acordo com Romanos 16, 22. Isso era comum, até hoje é muito comum que alguém digita algo, né? Eu lembro que antigamente, quando ainda nós mandávamos carta por correio, então a minha mãe queria se comunicar com alguma irmã, algum parente, ela pedia então que eu escrevesse, ela ditava e eu escrevia fielmente aquilo que ela ditava, né? Isso aconteceu também no período de Paulo. De acordo com Hernandes Dias Lopes, no primeiro versículo, Paulo ele se apresenta como o autor da carta. E ele faz com senso de humildade, né? Ele se apresenta, olha, Paulo, servo de Cristo Jesus,
chamado para ser apóstolo. Então, ele se apresenta com senso de humildade, chamando a si mesmo de servo de Cristo, mas com senso de autoridade, afirmando aqui o seu apostolado. Tá? Então, aprendemos aqui que o apostolado, que o trabalho de liderança, ele não está desvinculado com a humildade, muito pelo contrário. Quem quer ser aquele que lidera, quem quer ser aquele que pastoreia, que cuida, tem que ser aquele que serve, aquela pessoa que é humilde. Vemos Jesus lavando os pés, né, dos seus discípulos, e agora vemos Paulo aqui aprendendo essa lição, se colocando primeiramente como servo e depois como apóstolo. O tema, conforme já dito, é a justificação pela graça. Justificação pela graça. Desculpa, irmãos, eu achava que não estava gravando, mas ele está gravando sim. Então, perdoe-me aí pela falha, tá certo? Hoje está dando alguns tilts aqui, tá? Muito bem, justificação pela graça. Por que esse tema ele é tão importante e por que esse tema ele acabou despertando espiritualmente Lutero? Porque no período de Lutero, 1500 por aí, a gente sabe que tinha que ter o pagamento das indulgências. A salvação era muito mais pelas obras. Apesar de que hoje nós temos a renovação carismática, há muita gente convertida, muita gente séria no meio católico, tá certo? Mas aquela era uma outra circunstância. Muitas vezes a igreja era até governada por padres ou por papas extremamente promíscuos, como o Papa Borgia, assim, que entrou ali até por um viés muito mais político do que espiritual. Então, era um outro tempo da igreja. Então, quando se fala em justificação pela graça, a gente vai fazer um contraponto com a justificação pelos sacrifícios, lá do Antigo Testamento. E a gente sabe que os judeus repousavam a sua teologia, acomodavam toda a teologia num tipo de mérito que se ganhava por fazer sacrifícios, tá certo? Mas também isso ajudou lá no período de Lutero também, quando ele vivenciava ali também um tipo de evangelho que deixava muitas vezes Jesus, ou deixava-se em Jesus, o sacrifício dele, em segundo lugar. Mas a justificação pela graça por meio da fé é um tema válido ainda hoje, em que pessoas em muitas igrejas liberais, ou mesmo, sobretudo hoje nas igrejas da prosperidade, que ensinam que a pessoa ela precisa fazer muito, até se desprover dos seus bens, né? Se ela quiser alcançar algum tipo de favor diante de Deus. Então, esse tema ele é ainda pertinente no nosso tempo. Quais são os propósitos da carta? Bom, há vários propósitos, né? Sobretudo, mostrar que a justificação, o perdão de Deus, ele é gratuito. Mas, de acordo com Robert Gundry, que é um teólogo que escreveu um livro de introdução ao Novo Testamento, Paulo escreveu a carta a fim de preparar a sua primeira visita à igreja, que se reunia em Roma, pois ele desejava fortalecer a fé daqueles irmãos. Romanos 1, verso 11, diz o seguinte: anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los. Até aquele momento, Paulo não havia ido a Roma ainda, então, certamente não foi Paulo que fundou Roma, tá certo? Mas ele desejava, então, preparar esse caminho para poder visitar aqueles irmãos e fortalecer a fé deles. Além disso, o apóstolo Paulo desejava obter ajuda financeira para a missão que ele desejava começar lá na Espanha. Então, de fato, Paulo ele tinha esse ímpeto missionário extremamente grande no seu coração, e Roma ela estava se tornando o principal centro cristão daquela época, naquele período. Então, era uma igreja forte, uma igreja que estava ficando forte,
e uma igreja que poderia servir de um entreposto ali para as missões em outros lugares. Inclusive, uma igreja que teria ali um poder aquisitivo grande, o aspecto financeiro bem assim resolvido, a ponto de poderem ajudar o apóstolo Paulo a fazer as missões ali na Espanha. Então, esses são alguns propósitos da carta de Paulo aos Romanos. Bom, local de origem, onde Paulo esteve quando escreveu essa carta e quando essa carta foi escrita. Muito bem, de acordo com Karl Barth, todas as cartas de Paulo são da segunda metade do seu ministério, começando por primeira carta de Tessalonicenses. Então, 1 Tessalonicenses foi a primeira carta que Paulo escreveu, e são todas da segunda metade do seu ministério, aproximadamente 50 depois de Cristo, ou seja, 17 anos após Cristo ter sido ressuscitado. Essas cartas substituíam suas visitas às igrejas e que se tornaram inviáveis por algum motivo. Olha, hoje nós temos assim facilidade de conhecer igrejas, de viajar para longe, logicamente, desde que haja recursos para isso, né? Por via aérea, por via naval, seja como for, né? Naquela época não havia. Olha, hoje eu vejo o pastor Guto fazendo reunião com missionários do mundo inteiro, sem sair de Pompeia, usando a tecnologia. Naquele tempo não havia esse tipo de coisa. Então, na impossibilidade de um missionário chegar até a igreja, ele escrevia cartas, no sentido de instruir, no sentido de exortar aquelas igrejas, no sentido de consolar aquelas igrejas. Então, essas cartas, sim, tinham também como objetivo viabilizar um contato mais próximo dos apóstolos, dos escritores lá com as suas igrejas. No caso específico de Romanos, a carta foi escrita mais ou menos ali entre 56 e 58 depois de Cristo. Ali, então, a gente coloca uma data provável, 57. Possivelmente, essa carta foi escrita no final da terceira viagem missionária, quando ficou por 3 meses na Grécia, na província da Caia, na cidade de Corinto, em casa do anfitrião Gaio. Olha só, parece complicado, né? Mas sim, Paulo ficou 3 meses, na segunda vez que esteve em Corinto, ele ficou na casa de um homem chamado Gaio, que o recebeu por 3 meses. E Corinto, a gente sabe que ficava ali na Grécia, que fazia parte do grande Império Romano naquele período. E esse fato também é confirmado pela recomendação de Paulo a Febe. Febe foi uma mulher cristã, a qual havia sido a portadora da carta à igreja de Roma. Olha só que trabalho grande que essa mulher fez. Não somente um trabalho grande, mas um trabalho extremamente corajoso. Uma mulher saindo naquele tempo em que você não tinha boas acomodações, não tinha um transporte tão sofisticado, ainda que as estradas romanas eram muito boas. Há estradas romanas até hoje que estão funcionando, né? Mas para uma mulher fazer algo grandioso assim, olha, irmãos, graças a Deus que a Igreja Holiness tem pastoras, viu? Graças a Deus. Deus nunca desprezou o trabalho da mulher nas suas igrejas, né? Quando em algumas passagens fala que a mulher deve se silenciar na igreja, isso é para um contexto muito definido naquela época. Mas nós temos o trabalho de muitas mulheres, trabalhos grandiosos feitos por muitas mulheres ao longo da história. E Febe era uma dessas, alguém que portou a carta com segurança e fez essa carta chegar no destino certo. Irmão, se essa carta não tivesse se ela não tivesse chegado onde é que ela deveria chegar, talvez a história mundial seria outra. Talvez nós não teríamos a reforma protestante. Talvez nós nem existiríamos como igreja Holiness. Claro que Deus poderia usar de outros meios, mas Febe, essa heroína da sua época, foi usada para ser a portadora de algo tão importante, tão expressivo naquela época. E Febe morava numa cidade, pequena cidade, a 12 quilômetros de Corinto,
onde se situava um importante porto da capital da província da Caia. Nesse período, Paulo se preparava para ir para Jerusalém. Então, Paulo estava em Corinto, na casa de Gaio, e ele se preparava para ir a Jerusalém a fim de levar as ofertas levantadas entre as igrejas gentias que socorriam os pobres ali de Jerusalém, ali na Judéia. Tá? Então, foi nesse contexto. Então, a permanência de Paulo em Corinto, dessa vez, de acordo com Atos 20, foi de 3 meses. Em 3 meses, então, ele escreveu essa magnífica carta de Romanos. Ele estava indo para Jerusalém, mas ele estava preparando a sua ida para Roma, porque lá de Roma ele desejaria estabelecer um campo missionário na Espanha, e tudo isso a gente consegue ver no livro de Atos e também em Romanos. A primeira vez que Paulo esteve em Corinto foi lá 4, 5 anos antes, 52 ou 53, quando ele compareceu diante do tribunal de Gálio, não Gaio agora, o anfitrião, mas Gálio. Quem que eram os destinatários dessa carta? Bom, de acordo com a própria evidência interna de Romanos capítulo 1, verso 7, ele escreveu a todos os que estão em Roma, que são amados de Deus e chamados para serem santos. Alguns comentaristas tentam afirmar, olha, Paulo escreveu para judeus que tinham se convertido ao cristianismo. Outros já falam, olha, Paulo escreveu para gentios que foram convertidos por judeus cristãos. Seja como for, irmãos, essa carta foi escrita para crentes que viviam nas muitas igrejas feitas nas casas daquele período. Pessoas que foram consideradas amadas de Deus e chamadas para serem santas. Qual que era a relação de Paulo com os destinatários, né? Muitas cartas de Paulo foram escritas para igrejas que Paulo havia fundado, mas a igreja de Roma não foi fundada por Paulo. Paulo não foi o fundador da igreja de Roma. Sabe-se que durante o primeiro século desenvolveu-se em Roma o maior centro judaico do mundo. Roma era a capital do mundo, né? A capital cultural do mundo. Muita influência da cultura grega estava em Roma. A história diz que Roma havia conquistado Grécia. Grécia havia se tornado escrava de Roma, mas a Grécia havia conquistado Roma através da língua, através da cultura e tudo mais. Bom, se Roma era esse centro esplêndido cultural, agora falando da cidade de Roma em si, também Roma era considerada o esgoto do mundo. Tudo aquilo que havia de pecaminoso, de sujo, de errado, estava em Roma. Então, Roma, de fato, se tornou algo muito, muito ruim, sob vários aspectos. Muito bem, havia ali dezenas de milhares de membros judeus nas 13 sinagogas, comunidades de sinagogas que haviam na cidade. E essas pessoas mantinham contato comercial muito grande com Jerusalém. Sabemos que eles participavam das festas de Jerusalém, do Pentecostes. Falando em Pentecostes, né, muito provavelmente, muitos judeus que moravam em Roma foram no Pentecostes. Lá na pregação de Pedro, muitos desses judeus que viviam em Roma se converteram e voltaram para essa sinagoga, levando a mensagem de Cristo. E por conta desse testemunho, desses judeus primitivos, surgiu ali uma igreja cristã romana. Por meio, então, dessa confissão de fé deles, o cristianismo surgiu na capital do Império Romano. Uma curiosidade importante, né? E logo, logo nós vamos encerrar essa nossa aula. Olha só, o surgimento do cristianismo em Roma resultou em conversões de muitos judeus, bem como várias controvérsias e separações a ponto de ameaçar a ordem pública. É verdade. Assim como hoje, lá também havia muita confusão entre irmãos, pessoas que queriam Cristo, judeus mais ortodoxos que não queriam saber desse nome. E esse fato é tão importante que
que é registrado tanto em Atos 18, como pelo historiador romano Suetônio. E esses textos também, principalmente o historiador romano Suetônio, ele informa que o imperador Cláudio decretou em 49 que todos os judeus deveriam sair de Roma por conta de distúrbios provocados por um tal de Crestos. Olha só, um camarada chamado Crestos estava ali causando distúrbios em Roma, criando cismas, criando revoltas ali. Segundo esse historiador, houve erro na tentativa de escrever Christus, que é a forma latina para Cristo. Então, escreveu Cresto. E esse erro foi acompanhado de um equívoco em torno da notícia de uma pregação sobre Cristo, que foi entendida como pregação por Cristo. Vocês estão vendo onde é que surgem as fake news agora, irmãos? Às vezes, por uma questão de interpretação de texto. Às vezes, a gente fica magoado com alguém, né? Porque nós interpretamos mal a fala. Aqui, o imperador Cláudio interpretou mal uma pregação de Cristo, de Crestos, com uma pregação por Cristo. Como resultado dessa ação, a parte dos gentios cristãos, do círculo cristãos, foi privada dos seus líderes judaicos, porque esses líderes judaicos cristãos foram expulsos do Império Romano, lá da cidade de Roma. Foram expulsos, tendo que, então, aqueles cristãos gentios, que não eram judeus, ficaram ali em Roma e ficaram por conta própria, mas Deus cuidou deles. Lá. Quando lá no ano de 54 depois de Cristo, com a morte do imperador Cláudio, o sucessor dele, o imperador que veio a sucedê-lo, ele não renovou o decreto. Então, esses judeus romanos puderam voltar novamente. Só que a igreja gentia já havia crescido muito, liderança nova já havia sido criada nesses 5 anos. Então, Deus preservou a igreja, uma igreja muito viva, muito capaz naquele período. Nesses 5 anos, o número de cristãos aumentou muito entre a população dos gentios, pela ação missionária desses cristãos que permaneceram. Então, o evangelho, de fato, ele começou a se expandir muito em Roma. É possível, irmãos, que Roma se tornou a igreja mais rica em termos de tradição fora da Palestina, em razão do seu ímpeto missionário. O ímpeto missionário é o verdadeiro motor da igreja, aquilo que não faz a igreja parar. Irmãos, se hoje a igreja para, as missões param, em dentro de 20 ou 30 anos a igreja quase que desaparece. Tá? Então, as missões são extremamente importantes. Eu vou repetir. As missão é o motor que mantém todos os vagões em movimento, a igreja toda em movimento. Já era do conhecimento de todos que em Roma florescia um importante centro cristão, tanto que Pedro dedica uma carta Alô, irmãos, estão me ouvindo? Irmãos, agora estamos ouvindo. Vocês perderam muita coisa ou acabou de perder o som? Perdemos no ímpeto do Império Missionário, do impacto missionário. Foi só os últimos 20 segundos, pastor. Só foi os 20 segundos, tá bom? Então, estamos quase terminando aqui, tá? Então, assim, o ímpeto missionário, ok. Então, as missões aqui é o motor que faz todos os vagões, as missões aqui é a grande locomotiva que faz todos os vagões da igreja se movimentarem. Sem isso, nós não teremos igreja daqui 20, 30, 40 anos, irmãos. Então, o apoio missionário, ele sempre é necessário, e isso aconteceu lá em Roma. Bom, já era de conhecimento de todos que em Roma florescia um importante centro cristão, tanto então que Pedro dedica uma carta para essa igreja, assim como possivelmente a carta aos Hebreus e o Evangelho de Marcos também são dirigidas a essa igreja. Olha só, realmente,
toda a história da fundação lá da Igreja de Roma, assim como a carta aos Romanos, é algo que nós precisamos levar bastante a sério, claro, como toda a Bíblia, mas eu espero que o estudo venha desenvolver nas nossas vidas não apenas uma vida de santidade, mas também ímpeto missionário. Amém, irmãos? Eu finalizo aqui a minha participação, tá certo? Eu vou interromper o compartilhamento e agora a pergunta é para você. Levando em consideração o que você aprendeu, há algo que você pode ou deveria aplicar na sua vida? E o que seria? É para escrever ou é para falar? Podem falar. O microfone está aberto. Você só assim, claro, falas assim de no máximo 1 minuto e pouco, tá bom? Mas pode falar. Tá, Se eu posso falar? Se alguém se sentir constrangido em falar, também pode escrever que a gente vai ler aqui, tá bom? Uhum, Pode posso falar? Claro. Eu acho que a maior das lições que Paulo deixou para a gente é que quando ele fez essa grande obra, ele estava preso, né? E a gente, nos dias de hoje, a gente tem tanta tecnologia a nosso favor, tantos recursos que antes não existia. E muitas vezes a gente perde o nosso tempo em espalhar notícias ruins, fofocas e assuntos que não têm grande importância como a palavra de Deus. Então, serve de lição para que a gente possa estar tendo esse ânimo e fé para transmitir a palavra de Deus sempre, em primeiro lugar na nossa vida. Ok, é verdade. Uma boa parte da obra de Paulo foi feita na prisão, né? Muitas cartas, temos as cartas de prisão, como Filipenses, foram cartas escritas da prisão e grande parte do ministério dele realmente se deve a isso. Legal. A carta de Romanos não foi escrita da prisão, tá? Essa carta, Paulo esteve lá na casa de Gaio, lá em Corinto, quando ele escreveu. Mas uma boa parte, sim, é verdade, foi escrita da prisão, tá? Mais alguém? Marcos, também eu estou numa expectativa muito boa, né? Essa introdução foi fantástica, viu? Obrigado mesmo. Eu acho que despertou em nós mais vontade ainda, né? De estudar a carta. Como introdução não tem tanta coisa assim prática, né? Ainda, mas para mim ficou muito claro que o trabalho missionário é algo que não pode ser interrompido, né? Então, Paulo foi o missionário mora aí, né? Tem tantas viagens missionárias de Paulo que ele, através disso, houve a expansão da igreja, né? Então, para mim fica essa lição aí, né? E também, com certeza, no desenrolar aí das lições, a busca pela santidade, né? Então, isso é algo que a gente precisa sempre nunca deixar de lado, né? Então, eu fico, assim, feliz de ver que a escolha do livro de Romanos foi muito acertada, né? É isso. Joia, pastor Guto, muito obrigado, viu? Eu O Gilson? posso falar? Sim, por favor. Eu acho, assim, que é muito inspirador ver esses antigos, Agostinho, Lutero. Eu acho que eles lutaram muito contra as indulgências, contra aquela antiga prática do evangelho, né? E eu creio que a gente tem que realmente ser muito, como fala, né? Muito alegre, muito entusiasta em saber que nós temos a palavra. Eu lembro que os concílios, tinha pastores que quando ele não tinha assim, você vai para tal igreja, não. Você vai para tal igreja sem consultar nem o pastor e nem a igreja. E eles diziam amém, gritavam. Então, a gente via pastores muito entusiastas. Eu creio que é a Holiness isso.
E a gente tem que, acho que, ressuscitar na gente o entusiasmo pela palavra, o entusiasmo em falar a palavra. Legal, verdade, concordo. Obrigado, Esther. Olha só, a Dina escreveu o seguinte: Pastor Marcos, estou muito feliz em retornar à EBD. E só para a introdução de hoje, do livro de Romanos, vejo que vamos aprender muito. Mas uma das coisas que mais me chama a atenção até agora foi a obediência daqueles que leram os escritos de Romanos e foram influenciados pela palavra de Deus. E todos somos chamados para sermos evangelistas e apóstolos em todo o mundo, como está escrito em Romanos 1:5. Por meio dele, por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Concordamos, com certeza, viu, Dina? Muito obrigado aí por essa palavra tão inspirativa, viu? Pastor Marcos, para mim, sim, a expectativa é de produzir engajamento, né, através do estudo de Romanos, produzir engajamento em nós, na missão de Deus, né, de anunciar o Evangelho e de sermos missionários onde nós estivermos, né, atuando como missionário, porque cada um de nós somos missionários e onde a gente participa, onde a gente trabalha, é um campo missionário. Então, essa é a expectativa, né? Legal. Maria Luísa, obrigado, Márcio. Maria Luísa? Maria Luísa e mais uma pessoa, daí a gente finaliza, viu? Eu concordo com tudo que todo mundo disse, e uma das coisas que eu estava nessa expectativa e tá acontecendo e está me fortalecendo, e o que eu esperava está acontecendo só na introdução. Eu imagino que o resto vai ser bom demais. Bom, quanto à santidade, eu tenho orado muito, muito, muito. E o Mané comigo também, a gente tem orado por santidade, da nossa santidade, pela santidade dos nossos filhos, porque em santidade eles não se desviam, né? E vão buscar o Senhor muito mais, porque querem esse caminho. E tenho orado pela santidade da igreja também. E acho que nesse estudo de Romanos nós vamos nos aprofundar e entender muito mais de santidade, de intimidade e de compromisso. E o que o Márcio falou também, de sermos missionários onde nós estamos, porque, por exemplo, eu e o Mané, na idade que nós temos, nós não podemos mais correr muita coisa, mas se nós fazemos nossa parte na minha casa, na minha rua, com a minha família, eu penso que é um grande campo que nós temos. É isso. Então, mais uma pessoa, aí a gente finaliza. E a última pessoa a falar também vai ter o privilégio de orar. Tudo bem? Acho que agora desestimulei todos. Temos um corajoso, uma corajosa, para finalizar? Pastor Marcos, eu sei que eu já escrevi lá, mas eu posso falar só mais uma coisinha antes de orar? É que se nós colocarmos em prática tudo que nós aprendemos até agora, nós temos possibilidade aí muito grande de ver um mundo transformado. Eu creio nisso, né? Eu acho que nós colocarmos em prática aquilo que Deus tem nos ensinado, nós aprendemos bastante coisa aqui, né? E temos aprendido. Então, eu acho que se nós colocarmos em prática isso que nós já aprendemos, muitas coisas podem mudar. Eu creio nisso. Amém? Obrigado, Dina. Amém. Assim seja, viu? Por favor, ore. Aí a gente se despede. Pai, nós queremos te agradecer por esse tempo. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe até aqui, carregados pelas tuas mãos.
A tua palavra diz, Senhor, em Lamentações, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã nas nossas vidas. E isso é verdade, nós temos provado desta misericórdia, Senhor, porque durante todo o ano passado o Senhor nos manteve aqui saudáveis, vivos, ó Deus, para que pudéssemos influenciar esse mundo, Senhor, influenciar a nossa casa, a nossa cidade, nosso estado, nosso país, ó Deus, com o teu evangelho, com a tua palavra, com práticas boas, Senhor, que vêm através da tua palavra. Por isso, Senhor, nós oramos nesta manhã, Senhor, não somente por nós que aqui estamos, como Paulo disse, mas por todos os nossos irmãos que estão espalhados por todo o mundo, Senhor. Aqueles que estão fazendo missões ali em outros países, aqueles que estão fazendo missões aqui em Pompeia, aqui no Brasil, Senhor, na nossa cidade, na sua casa, como muitos disseram, Senhor, que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê a graça de praticarmos em obediência à tua palavra, aquilo que o Senhor já nos deu, Senhor. Assim como aquela viúva, Senhor, que não tinha nada para dar, ela só tinha um restinho de azeite na sua casa, mas, Senhor, pela obediência, ela foi, e aquilo foi transformado em muita coisa, Senhor, ela pôde ser abençoada e abençoar outros também. Então, Senhor, nós oramos nesta manhã, para que o Senhor nos dê essa graça, Senhor, de podermos praticar a tua palavra, de podermos falar do teu evangelho, ó Deus, com autoridade, em nome de Jesus Cristo que oramos. Abençoa a tua igreja, abençoa a vida do pastor Marcos, do pastor Guto, do pastor Hermes, do Naldo, Senhor, de todos os pastores da nossa igreja, para que nós não desfaleçamos e continuemos a prosseguir, em nome de Jesus, Pai. Amém. Tá bem. Amém, irmãos. Obrigado pela paciência de vocês, tá certo? E semana que vem, nós, se Deus quiser, nós vamos nos rever novamente. Amém. Obrigada. Bom domingo para vocês. Muito obrigada. Tchau, tchau. Bom domingo. Boa macarronada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Bom domingo a todos. Tchau.